everyone and welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Review and Exercise sobre o tema de Third Conditional, que é o assunto que a gente viu. Um assunto que é gramaticalmente avançado, porque você vai utilizar questões de tempos verbais avançados como Past Perfect, mas não tem problema, porque você já viu Past Perfect, você já viu alguns verbos modais comigo lá no primeiro ano, então tu só está linkando conhecimento aqui em uma nova perspectiva de situação, que é falar sobre o quê? Sobre coisas que não tem mais como mudar, que já foi. Porque a Third Conditional fala isso, sobre lamentar situações que não tem mais como a gente mudar. Que aconteceu, a gente pode ter evitado, que aconteceu porque a gente não escutou alguém, fala sobre crítica e um monte de coisas. E a gente vai relembrar agora. Na nossa review, coloca aqui para mim, diretor, por favor, a tela. Vamos falar da aula 10, não, é desse lado aqui, 10.2 comigo, Teacher Patrícia. That's the third conditional, essa é a terceira condicional. E aí vamos relembrar. A third conditional, ela é exatamente para isso, gente, que a gente estava comentando agora mais cedo. Ela serve para falar de situações hipotéticas irreais no passado que não aconteceram e as consequências imaginárias que teriam isso. Perdão, que teriam tido, né? Então, a terceira condicional você vai usar para expressar arrependimento, lamentação ou crítica sobre eventos passados, que é o uso mais comum dele. Então, ele é visto assim como algo até com uma carga negativa, só que ele também vai falar sobre alívio, gratidão ou sorte. Ele também vai falar sobre oportunidades perdidas. Ele também vai falar sobre expressar arrependimento, lamentação ou crítica sobre eventos passados. E se tu for pensar um pouquinho, tudo desemboca nisso aqui. É a mesma coisa. Eu só destrinchei um pouco mais, mas é tudo no mesmo quadrado. Vamos lembrar a estrutura? A estrutura da third conditional é feita por if, que é a palavrinha de ordem, é a conjunção. Ela pode vir no início da frase ou pode vir no final da frase, da segunda frase, lembra disso? Quando ela vem no início da frase, ela é separada por uma vírgula entre essa frase, que é a oração principal, que é a oração da condição, com a frase da oração do resultado, que é a oração, que é a frase que você mostra aí o resultado, a consequência que teve aquela condição. Então, ela vem acompanhado com a estrutura de passado perfeito, que é formado pelo had, que é fixo. Lembra que tem sujeito antes do had, né, gente? Não existe sujeito oculto no inglês. E verbo no participo passado, que são aqueles verbos que você já sabe, não vou repetir porque você já estudou comigo, você sabe. Logo em seguida, você tem a estrutura de would have, que ela pode mudar. A gente viu nas nossas aulas que você pode usar tanto o should have, que é o poderia ter feito, o could have, deveria ter feito, foi mal, should have, eu deveria ter feito, could have e o might have, que vão significar poderia ter feito, com uma nuancezinha entre os dois na questão de probabilidade, sendo could have uma probabilidade, uma possibilidade maior que o might have. E ainda lembrando que o could have tem essa situação de também falar sobre habilidade, que o might have não tem. Então, todos são verbos modais. Would have é o clássico, que vem bastante, seguido de verbo no participo passado. Estrutura básica, mais ou menos, simples, mais ou menos, mas você já viu tudo isso comigo. E aí a gente tem aqui a questão que você pode, trocar também a ordem, onde a minha frase com o resultado vem primeiro e logo depois a frase com a condição, e dessa vez não tem nenhuma vírgula separando uma da outra. Eu trouxe frases aqui, que são as frases da nossa aula, mas nosso tempo está acabando. Não vou comentar, mas vou comentar sobre essa aqui apenas. If you had listened to my advice, se você tivesse ouvido ao meu conselho, you wouldn't have made that mistake. Você não teria feito aquele erro. Quer mais frase que tem cara de third conditional? Não tem. Tanto é que a primeira frase da nossa aula, mostrando que vai falar aí sobre lamentação, sobre crítica, sobre... Não sei se é a nossa primeira frase, mas é uma das primeiras. Vai falar sobre tudo envolvendo a third conditional. Beleza, gente? O momento da nossa atividade de sala tá chegando, chegou. O momento que você vai fazer aí, tem uma leitura de um texto, tem atividade de interpretação, tem atividade de gramática e be right back.
I'm back, estou de volta para nossa correction, para nosso momento de tirar nossas questions, nossas dúvidas, que foram muitas, não, porque tá fácil, eu sei que você deu conta. Temos uma conversation between two people, temos uma conversação entre duas pessoas, que é a Sarah e o Mark. Vamos ter muita third conditional nessa conversação. Olha aí, ó, temos dois slides de conversação, 3. Ainda tem um terceiro aí com o Mark falando. Mark fala demais, meu Deus do céu. A gente vai fazer a leitura aqui. Dessa vez aqui. Se eu não conseguir enxergar bem, porque às vezes eu não consigo enxergar bem ali, eu olho pra cá, se eu olhar pra cá, não chegar, eu vou lá pra tela. Vamos começar a nossa conversation. A Sarah fala o seguinte. Hey, Mark, you look a bit down. What's up? Mark, você parece um pouco triste. O que aconteceu? Mark fala. Just thinking about the job interview I had last month. I really messed it up. Então ele fala aqui, só pensando aqui na entrevista de emprego que eu tive no mês passado, eu realmente, né, fiz tudo errado, para não falar outra palavra. Aí a Sarah fala o seguinte, oh no, what happened? Ah não, o que aconteceu? Aí o Mark fala, well, if I had prepared more thoroughly, I would have answered their technical questions much better. I totally underestimated how deep they would go. Esse D que tá aqui, gente, é o nosso famoso verbo would, que a gente viu bastante nessa aula, só que ele tá contraído e dele só sobra o D. Então ele fala assim, bem, e se eu tivesse, me preparado mais, né, ao longo do tempo, eu teria respondido com as questões dele de forma técnica, as questões técnicas deles, dos entrevistadores, muito melhor. Eu totalmente, né, subestimei o quão profundo eles poderiam ir. Né, Mark, você pisou na bola. Aí a Sarah fala o seguinte, yeah, technical interviews can be tough. Então ela fala que as entrevistas técnicas podem ser difíceis. If you had researched the company projects more, you might have anticipated those specific questions. Então, se você tivesse pesquisado os projetos da empresa mais, se você tivesse pesquisado mais os projetos da empresa, você poderia ter antecipado essas perguntas específicas. E você não fez, ela está aí criticando você usando a third conditional. Aí o Mark fala, exatamente, and if I hadn't been so nervous, e se eu não tivesse ficado tão nervoso, I could have explained my past experiences more clearly. My mind just went blank. Então ele fala assim, que se ele tivesse não ficado tão nervoso, ele poderia, aqui eu já estou usando could have, ó, eu poderia ter explicado mais sobre as minhas experiências passadas, mais claramente, a minha mente simplesmente deu branco. Went blank, deu branco. Aí a Sarah fala o seguinte, I get that. Eu entendo isso. It's easy to freeze under pressure. É muito fácil você ficar, né? Não é frio, é você congelar com muita pressão, né? Sob pressão, no caso. So, what do you think? If you had done everything perfectly, would you have gotten the job? E ela fala, mas aí o que você acha? Se você tivesse feito de tudo de forma perfeitamente, você teria conseguido um emprego? Aí o Mark fala, I really believe so. Eu realmente acredito. If I had nailed that interview, se eu tivesse arrasado naquela entrevista, eu vou usar essa palavra, I should have received an offer by now. Eu teria recebido uma oferta, né, agora. They seemed really interested in my resume. Então ele fala que eles pareciam muito interessados no currículo dele, o resume dele. Aí a Sarah fala, que é a última fala dela, don't beat yourself up too much. Então não se martirize muito. It's a learning experience, é um aprendizado, né, de experiência. What will you do different next time? O que você faria diferente na próxima vez? Aí o Mark fala, definitely more preparation, definitivamente mais preparação, and practice e prática, with mock interviews and maybe some breathing exercise.
Então, ele vai fazer essa questão de praticar, vai fazer os exercícios de respiração para a ansiedade dele, porque o Mark, eu acho que ele é ansioso, vai ver mais entrevistas para ele se inspirar, mas dessa vez eu acho que não conseguiu, não. Então, é uma conversa com várias lamentações do Mark e várias críticas ali, falando, pô, se você tivesse olha, eu falando português errado, feito isso, se você tivesse feito aquilo, teria sido diferente, né? A Sarah aí só dando mais corda para ele. Mas é isso, gente. Vamos lá para a nossa questão. Qual foi o principal arrependimento de Mark em relação à entrevista de emprego? A gente viu, né? Não ter chegado a tempo. Não foi esse o problema. Não ter pesquisado a empresa o suficiente. Será que foi esse o problema? Não ter se preparado adequadamente para as perguntas técnicas e ter ficado nervoso. Eita, aqui eu acho que é a resposta certa, hein? Não ter tido um bom currículo? Não. Não ter gostado da empresa? Isso aqui não faz o menor sentido. Então, a resposta certa, gente, de acordo com o que a gente viu, é realmente ele não se preparou adequadamente para as perguntas técnicas e ele ficou nervoso. Quer ver? Vamos lá para a tela? Vou mostrar para vocês onde é que estava essa parte aí dessa resposta básica que você ia colocar. Então, ele fala aqui, ó, se bem que ele disse que respondeu as perguntas né? Subestimou, no caso. Underestimou é bom, né? Eu tô colocando em inglês e português. Aí ela fala aqui sobre coisas, né? E agora acho que é aqui na segunda que ele fala que ele... Onde é que tava aqui? Onde é que tá pra ir? Não ter se preparado adequadamente para as perguntas técnicas, ter ficado nervoso. Aqui ele ficou nervoso. Eu acho que fala aqui mesmo, né? Que se ele tivesse preparado mais, ele teria respondido melhor as perguntas técnicas. E ele, né, subestimou quão profundo eles poderiam ir. Que ele fala que ele realmente, né, se deu mal na entrevista. A parte do nervoso, onde é que tá? Quando ele fala que fica nervoso. Que a mente dele ficou em branco, ele ficou, né? Ele ficou na questão de ter aí uma pressão, sob pressão, ele congelou sob pressão, então ele ficou nervoso. Então tá tudo espalhado no meio dessas conversas, não tá em um lugar só. Então, aqui, com certeza, e quando ele falar aqui que tinha que fazer mais exercícios de respiração, mostrando que ele ficou nervoso. Então, obviamente, letra C, nossa resposta correta, não tem para onde fugir. E na 2, Sarah usa a expressão might have anticipated em sua fala. E o que essa expressão sugere sobre a pesquisa de Mark sobre a empresa? E aí, que Mark definitivamente teria antecipado as perguntas se tivesse pesquisado? Teria como? Que havia uma pequena possibilidade de Mark ter antecipado as perguntas se tivesse pesquisado mais. Veja bem, a gente está falando might have anticipated. A gente não está usando would have. A gente não está usando should have. E a gente não está usando could have. A gente está usando might aqui, que é na oração da consequência. E quando você usa o might, você sabe que é poderia a tradução, basicamente, e ela tem uma possibilidade menor que o could. Então, na letra A, que ele definitivamente teria antecipado? Não, definitivamente não, porque o might have não dá essa ideia de certeza. Que havia uma pequena possibilidade? Sim, uma pequena possibilidade de o Mark ter antecipado as perguntas se tivesse pesquisado mais. Que o Mark não precisava ter pesquisado a empresa? Não foi isso que ele disse, que a Sarah disse. Que a Sarah estava criticando a falta de pesquisa de Mark de forma agressiva? Também não. Que Mark antecipou todas as perguntas? Também não. Então, a resposta correta, letra B, porque ela exatamente até traduz o que basicamente o might have quer dizer, que é uma pequena possibilidade. Ele poderia, e esse poderia carrega uma pequena possibilidade. Na número 3, a gente já vai entrar aqui na questão de você completar corretamente essa sentença usando a estrutura de third conditional. Então, eu tenho aqui um verbo que está aqui, que vem para cá com a estrutura de quê? Passado perfeito. E eu tenho aqui outro verbo e eu tenho também um not indicando que nessa frase aqui da consequência do resultado vai ser uma frase na negativa. E eu não trouxe a resposta, eu vou ter que escrever. Escrever desde o início. Vamos lá. If
she. Taranã. Como é que vai ficar aqui? Hã? Como é que vai ficar? Estrutura de passado perfeito. O que você vai ter que colocar? O had, que é fixo. E aí o verbo know vem pra cá da sua forma de participo passado, que é somente colocar o N, não é uma regra, mas ele fica assim. Então fica if she had known. Aí tá certo, estrutura de passado perfeito. Se ela soubesse about the surprise party, sobre a festa surpresa, que eu não vou escrever essa parte aqui, tá? Aí vem uma vírgula aqui. She, ela. Agora vem a minha frase do resultado, a consequência dessa condição. Ela, aí é o caso de estragar, spoil e o not. E aí eu tenho uma estrutura de if she, aliás, if she não, she would, que a gente usa o would, mais o have, nossa, minha letra tá enorme. Would have, aí eu tenho aqui o verbo que vem pra cá, só que antes, né, esqueci, que é uma negação. Então, se é uma negação, faltou o negócio, né, teacher? Sai o have. O would aqui tem uma negativa, então o would vem pra cá na negativa. E quer saber? Não vou colocar junto, eu vou colocar separado. O would not have. Dessa vez eu vou colocar ele de forma sem ser contraída. E aí spoil vem pra cá no participio passado. E o spoil é um verbo aliás, regular. Para deixar ele no participio passado, basta somente colocar o ed. Somente. Olha que fácil. Mais fácil que o know, que dá uma mudança maior, apesar de nem tanto, mas ele é irregular. E é isso, gente. Acabou? Não, ainda tem mais uma. Então, if she had known about the surprise party, se ela soubesse da festa surpresa, she would not have spoiled. Ela não teria, né, estragado. E aí a gente vai para 4. Identifique a sentença que usa corretamente a third conditional. A gente tem uma sentença aí que está certa e as outras que estão erradas. É isso que eu entendi? Porque que é uma que usa corretamente só para marcar uma, então é isso, né? Vamos lá. If I had more money, I would buy a new car. Errado. O que está errado aqui? Tá errado aqui. Você tem... Tá estruturado. Cadê o have aqui? Tem que ter o have. Não tem have aqui. E cadê o verbo no participio passado aqui? Tá faltando um verbo aqui. Então, letra A tem 2 erros. Não. Na letra B, o que tá faltando aqui? Tá faltando o had. Não tem had aqui. E aqui, o que tá faltando? Tá faltando o have. Não tem have aqui. Da mesma forma que não tem na letra A também. Na letra C, if they would have, já tá errado. Porque se eu uso if, eu não vou usar a estrutura de would have juntamente nessa frase. Ela sim viria para cá. Na letra D de dado, if you had told me, se você tivesse me dito, I might have helped you. Eu poderia ter ajudado você. Tá correto? Sim. Resposta correta, letra D. E na E, o que tá errado? Primeiro que isso aqui é presente simples. Tá errado, a estrutura tá errada. E aqui, o que o futuro tá fazendo aqui? Se a gente tá falando de uma coisa do passado que não pode mudar. Então, nada a ver. Totalmente fora de tudo. E aí a gente tem as referências para vocês agora. Finalizamos as nossas atividades. Temos mais uma última aula, tá, gente? Uma aula que vai aí entrar com vocês. Vocês vão ver todos os tempos verbais de uma vez só. E não vai ser a primeira aula que vocês vão ver todos os tempos verbais de uma vez só. Vai ter uma outra aula lá na unidade 2 também. Nessa unidade 2, porque a gente já está na unidade 2, né? Essa aula está na unidade 2 também. Onde você também vai ver todos os tempos verbais. E aí o que vai acontecer? As aulas elas vão linkar todos os conhecimentos que você já teve no primeiro e no segundo ano. Então, se preparem antes da nossa aula de revisão geral e antes da nossa aula de revisão de recuperação. So, see you next class. Bye.